Saudações a todos, vamos retomar nosso curso dedicado a estudar Física Fundamental 1, mais especificamente estudar a mecânica clássica no formalismo de Galileu e Newton. Pois bem, dando prosseguimento, durante a aula imediatamente anterior a esta aula, nós estávamos tratando sobre sistemas clássicos, obviamente compostos por partículas clássicas e partículas, cada partícula, obviamente, como o próprio nome sugere, configurando-se como uma estrutura pontiforme, uma estrutura pontual, e então um sistema macroscópico composto por um número n maiúsculo, onde n é maior do que zero, um número natural maior do que zero, e que pode ser certamente da ordem do número de Avogadro, da ordem de um mol de partículas, ou seja, em outras palavras, 6 multiplicado por 10 elevado a 23 partículas, pode ser múltiplo disso, pode ser fração disso, pode ser mais ou menos, pode ser um número menor. Então nós temos um sistema clássico composto por estruturas pontiformes, por n estruturas pontiformes, onde n é um número natural maior do que zero, e nós estamos tratando então a dinâmica clássica, a dinâmica de Galileu e Newton, a dinâmica de Newton, neste contexto de um sistema clássico composto por n partículas, um sistema de muitas partículas, em outras palavras. Então nós encontramos durante a aula anterior esta condição de vínculo matemático, onde o somatório no subíndice I variando de 1 até n da massa m subíndice I, r subíndice I sobre índice linha igual a zero vetor, esta é a condição de vínculo. Este R sobre índice linha indica a posição tridimensional no espaço euclidiano de 3 dimensões de uma estrutura pontiforme dotada de massa m subíndice I. E então isto é igual a zero vetor. Muito bem, então nós estamos derivando em relação ao tempo em ambos os lados da igualdade, essa condição de vínculo. A derivada de zero vetor em relação ao tempo é igual a zero vetor. E agora nós temos esta expressão. Então esta expressão é mais geral, uma vez que nesse caso nós estamos considerando que a massa, a propriedade massa, denominada massa, pode variar em relação ao tempo. Se ela puder variar em relação ao tempo, então de fato a equação vetorial, a nova equação, a nova condição de vínculo é exatamente essa, onde a derivada do vetor posição sobre índice linha em relação ao tempo é igual a velocidade sobre índice linha, ou seja, a velocidade tal como medida por um referencial acoplado ao centro de massa da distribuição. Então, neste caso, nós podemos reescrever, então aqui somatório em I variando de 1 até n maiúsculo, onde n é um número natural maior do que zero, derivada de m subíndice I em relação ao tempo, R subíndice I sobre índice linha mais m subíndice I velocidade sobre índice linha subíndice I. Muito bem, igual a zero vetor. E nós sabemos que zero vetor é igual a zero I versor, mais zero J versor, mais zero K versor. Muito bem, esta é uma nova equação de vínculo, é uma nova equação vetorial de vínculo da teoria de sistemas clássicos compostos por n partículas. Muito bem. Então, vamos considerar que m subíndice I é igual a uma constante numérica. Óbvio que trata-se da propriedade denominada massa, então existe a unidade de medida associada, relacionada, pode ser grama, quilograma, e entre outras unidades medidas, existem várias unidades medidas para designar a massa de uma determinada estrutura.
Então, aqui vamos considerar que trata-se de uma constante numérica e, por conseguinte, a derivada de m subíndice i em relação ao tempo é igual a zero, considerando que i é igual a 1, 2, 3, 4, 5 até n maiúsculo. Então, neste caso em particular, nós temos o somatório em i variando de 1 até n maiúsculo. Designado aqui entre colchetes, nós temos massa sobre índice i e velocidade sobre índice linha sobre índice i igual a zero vetor. Muito bem, nós podemos agora definir P sobre índice linha subíndice i igual a m subíndice i, velocidade sobre índice linha subíndice i. Ou seja, o momento linear, este é o momento linear, este momento linear é certamente uma grandeza vetorial, e o momento linear aqui é o momento linear da massa, da estrutura de massa m subíndice i, tal como medida, momento linear é medido, né? Então, tal como medido por um referencial acoplado ao centro de massa, da distribuição. Então, nós podemos escrever como condição de vínculo somatório em i variando de 1 até n, momento linear sobre índice linha subíndice i igual a zero vetor. O que isso significa, do ponto de vista físico, significa que se nós somarmos o momento linear, somarmos todos os momentos lineares, cada momento linear associado a uma determinada partícula com massa m subíndice i, e se nós calcularmos, aferirmos a medição a partir de um sistema de referência cuja origem coincide tridimensionalmente com o centro de massa da distribuição, então, somando o momento linear de todas as partículas em relação ao referencial que coincide tridimensionalmente com o centro de massa, então, necessariamente, o somatório de todos os momentos lineares em relação ao referencial acoplado ao centro de massa é rigorosamente igual a zero vetor. Esta é mais uma importante e relevante condição de vínculo, evidentemente construída no contexto da mecânica clássica e no contexto da mecânica clássica de sistemas macroscópicos clássicos compostos por um número n de partículas, onde esse número n é sempre um número natural maior do que zero e, portanto, pode certamente ser da ordem do número de Avogadro, da ordem de um mol de partículas ou múltiplo disso, podendo ser certamente um valor superior ou inferior a um número de Avogadro, a um número que corresponde a um mol de partículas. Muito bem, então esta é uma importante condição de vínculo. E, dando continuidade, nós vamos então nós vamos mais uma vez estudar aqui a segunda lei de Newton, né? A segunda lei
de Newton para um sistema clássico composto por muitas partículas. Muito bem. Então, nós sabemos que nós temos a massa total do sistema, tal como apresentado em detalhes em aulas anteriores, a massa total. Aqui, a derivada de ordem 2, aplicada sobre o vetor posição tridimensional do centro de massa da distribuição, isso calculado em relação ao tempo, isso é igual ao somatório no subíndice I variando de 1 até N maiúsculo das forças externas aplicadas, as forças vetoriais externas aplicadas sobre a distribuição. Então, nós sabemos que esta força externa aplicada sobre a distribuição é tal que nós podemos reescrevê-la como derivada do momento linear subíndice I em relação ao tempo. Muito bem. Isso vale escrever, isso é válido para a derivada de M subíndice I em relação ao tempo, como considerando a derivada de M subíndice I em relação ao tempo, igual a zero, ou seja, considerando que a massa não varia com o tempo, essa propriedade denominada massa não varia ao longo do tempo. Então, nós podemos escrever este somatório, nós vamos então escrever aqui massa total, derivada de segunda ordem, derivada de segunda ordem sobre a posição tridimensional do centro de massa da distribuição, derivada de segunda ordem na variável temporal, isto é igual ao somatório do subíndice I variando de 1 até N, derivada de P, o momento linear P sobre subíndice I, derivada em relação ao tempo. Sem qualquer receio de incorrer em erro aritmético, algébrico, ou de forma geral em erro matemático, e sem qualquer perda de generalidade, nós podemos mudar a ordem desses operadores e fazer com que a derivada em relação ao tempo seja aplicada sobre o somatório no subíndice I variando de 1 até N, momento linear subíndice I. Muito bem. Então, e desse modo, né, nós podemos escrever que se nós considerarmos todas as forças externas, né, todas as forças externas que atuam sobre a distribuição, então nós temos aqui derivada em relação ao tempo aplicada sobre o somatório no subíndice I variando de 1 até N, momento linear P subíndice I. Muito bem, então nós temos obviamente esta expressão. Vamos considerar
Vamos então consideremos que a força total externa aplicada sobre a distribuição de partículas é igual a zero vetor. Então nós temos, nesse caso, a derivada como consequência. Nós temos, por consequência, que a derivada em relação ao tempo aplicada sobre esse somatório é igual a zero vetor. Isso significa que, vamos tentar entender, a derivada, nós sabemos que a derivada, do ponto de vista da análise real, do cálculo diferencial, do cálculo integral, nós sabemos que a derivada de uma função f de x em relação a x é o limite sobre f de x mais delta x menos f de x dividido por delta x, quando delta x tende a zero. Então, nesse caso, nós podemos escrever a derivada em relação ao tempo, aqui aplicada sobre este somatório, é igual ao limite, quando delta t tende a zero, quando o intervalo de tempo tende a zero, deste somatório em i, variando de 1 até n, momento linear p subíndice em t mais delta t, menos o somatório em i, variando de 1 até n em p subíndice i no instante t, tudo dividido por delta t, e isso igual a zero vetor, o que implica logicamente que o somatório, o subíndice i variando de 1 até n maiúsculo, p subíndice i t mais delta t, menos somatório do subíndice i variando de 1 até n, p subíndice i em t, isso é igual a zero vetor. Se este termo é igual a zero vetor, então nós podemos afirmar que o somatório no subíndice i variando de 1 até n, momento linear p subíndice i em t mais delta t, é igual ao somatório no subíndice i variando de 1 até n, p subíndice i, e isso é igual a uma constante vetorial. Então, neste caso, nós temos a lei de conservação do momento linear para um sistema físico clássico composto de n partículas clássicas. Então nós vamos, aqui está esta lei de conservação de momento linear para um sistema de muitas partículas. Então vamos encerrar a aula neste ponto e retomaremos oportunamente durante a próxima aula. Agradecemos a atenção de todos, muito obrigado.